Senhoras e senhores, estamos de volta. Estamos de volta. Que saudade, hein? O São Paulo não joga no Morumbi há 50 dias, não vai ficar 50 dias sem jogar. E não vai jogar no Morumbi nesse fim de semana. A gente estava com saudade dessa prévia maravilhosa que a gente faz sempre. E a prévia é para São Paulo, aliás, para Criciúma e São Paulo, que se enfrentam neste sábado em Criciúma. Jogo duríssimo. Criciúma faz uma campanha bem digna. E o Zubeldia, depois da semana fritura, sem fritura, não sei o que, a gente vai falar sobre isso, vai a campo com alguns desfalques já. Esse é o tema aqui do nosso papo. Vocês mandem seus comentários aí, vocês inscrevam-se no canal para a gente chegar em 300 mil inscritos. E lembre-se que essa live e esse canal ele tem o apoio da KTO. Dê o seu palpite na KTO. Use aí o cupom TRICOLOR, que você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito. Tem um QR Code aí na tela, tem um link aqui na descrição, mas sempre falamos, jogue com responsabilidade. É uma brincadeira isso. Essa é uma brincadeira para você fazer com responsabilidade e também é para maiores de 18 anos. Entendeu? Então, faça com cuidado, com carinho, devagarzinho. Dê o seu palpite lá na KTO para brincar. Arnaldo, vamos lá. Primeira notícia já, primeira baixa, Bobadilha fora. Já é uma questão, sentiu uma dor, não sei o quê, nem viajou para Criciúma. Já é uma questão para o meio de campo. Mas tem muito mais do que isso, né? Como vai o time? 3 zagueiros, 2 zagueiros, enfim. Então, o Bobadilla, na verdade, desde que voltou da seleção paraguaia, ele não conseguiu emendar sessões de treino. Ele estava com aquela fadiga muscular, então ele foi ausente. Grande Alexandre Guiesbrecht, que faz um trabalho maravilhoso nas atuações tricolores, ele fica atento às imagens de fotos e vídeos, né, que o São Paulo posta. É o trabalho do jornalista hoje em dia. E em vários treinos ele notou a ausência. Ele coloca lá no Anotações Tricolores, vocês que não assinam, assinem. Não foram identificados no treino. Então o Bobadilla não apareceu em alguns treinos, né? E sem as condições. Ele não tem uma lesão muscular, mas ele está no limite. São os jogadores que mais foram a campo nos últimos tempos, inclusive pela seleção paraguaia, jogando data FIFA direto. Tem mais data FIFA aí, só para a gente falar do Bobadilla, que é uma preocupação daqui para frente. E vinha muito bem, né? Mas não é só ele, né? A outra ausência super importante é a do Wellington, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, né? E aí, o que faz com que a gente aí tenha a impressão do que os novos reforços, as novas caras, tenham as suas oportunidades, né? O Marcos Antônio, que já começou contra o Vasco no Brinco de Ouro, no lugar justamente do Bobadilla, e o Jamal Lewis, né, que é o lateral esquerdo disponível, já que o Patrick está se recuperando de fratura na clavícula e o Michel Araújo, que é uma opção para lateral, está se recuperando de lesão no joelho. Então, lateral mesmo, só tem o Jamal Lewis e segundo volante mesmo, só tem o Marcos Antônio, né? Então, esses devem ser os substitutos desses dois ausentes. Para dizer que só não tem baixa, tem as voltas dos dois zagueiros que não jogaram contra o Vasco, o Arboleda e o Alan Franco. Naquele setor que a gente sempre fala que tem excesso de bom jogador. O Ferrarese também pode ficar disponível porque não estava contra o Vasco por causa da data FIFA. Então, na verdade, na real, ele tem, o Zubeldia, a volta de 3 dos 5 zagueiros, né? Contra o Vasco só estavam à disposição o Juan Tressoldi e o Sabino. Muito bem, eu vou dar meu pitaco sobre Bobadilla e Marcos Antônio, mas antes é o seguinte, vocês viram que eu mudei aí o nosso rodapé, porque tem um outro QR Code aí. Por quê? Porque esse mês é chamado o Uptober, que é o outubro, que é uma coisa bem importante. No domingo, dia 20, a gente viu isso acontecer de verdade, um crescimento grande nas Bitcoins. A Bitcoin bateu uma nova alta no dia 20 de preço desde a sua criação e ultrapassou 396 mil. Pois é, a gente tem falado bastante aqui das oportunidades com Bitcoin aqui no canal, né? Eu sei que tem gente que já está pensando, perdi a chance e tal. Não, mas o October tá aí, porque o outubro ainda não acabou e ainda promete muita coisa. Quem acompanha o nosso canal já sabe que a gente tem uma parceria especial com o Mercado Bitcoin, que é a maior plataforma de investimentos em ativos digitais da América Latina. E essa parceria dá aquela força para você que quer aproveitar o October e descomplicar a sua vida financeira. Então é o seguinte,
abriu a sua conta no mercado Bitcoin, e abrir a conta é de graça, negociou a partir de R$ 100, você ganha R$ 10 em Bitcoin. Simples, direto na sua conta do mercado Bitcoin. Além disso, além dessa recompensa em Bitcoin, automaticamente você também terá a chance de ganhar um par de ingressos no camarote para ver São Paulo e Atlético Mineiro, que está previsto para o dia 24 de novembro no Morumbis. São Paulo e Atlético Mineiro, um par de ingressos. Você tem a chance de ganhar fazendo essa operação que eu acabei de falar. Então não perca essa oportunidade exclusiva para começar. É só você apontar o celular para esse QR Code que está na tela, baixar o app e abrir a conta em poucos minutos. Tem um link na descrição aqui também para você. Muito bem, teve gente que comemorou. Pô, o Bobadilha não vai jogar, então vai jogar o Marcos Antônio. Melhor, prefiro. Né? Muita gente acha isso, né, Arnaldo? Olha, eu acho primeiro, o Bobadilha, ele é titular do time e vem numa fase muito boa, consistente. Talvez sejam jogadores que fez melhor outubro pelo São Paulo, né? Essa impressão do novato, do reforço, né? Sempre o reforço que não está jogando é melhor do que o que está jogando. Eu acho que eles são bem no último jogo, quem diferentes. jogou foi o Marcos Antônio, né? Exato, né? Mas num jogo que o São Paulo era mandante contra o Vasco, daquele jeito, sem meio de campo, o Vasco lá com Coutinho e Payet, aquela coisa bonita, tá? Por um time que é muito difícil, que é o Criciúma, eu acho que o Bobadilha se encaixa melhor, ou talvez até os dois pudessem jogar juntos com o Luiz Gustavo, mas não vai ser. Então é de se lamentar bastante o desfalque do Bobadilha, na minha opinião. É claro que a direção do São Paulo, tal, Marcos Antônio tem uma grande empolgação em relação ao Marcos Antônio. Eu gosto desse jogador. Eu só acho que para jogar determinados jogos, sobretudo naqueles jogos que a gente fala fora de casa, o São Paulo tem 5 fora de casa de 8, o Bobadilha é mais indicado para jogar do que o Marcos Antônio. Mas vamos ver. Aí é aquilo, né, Tironi? Você tem que pensar no, como diria Tite, que está esquecido atualmente em todos os lugares, o equilíbrio, né? Como você vai ter equilíbrio defensivo com um time que tem, em princípio, 2 laterais que apoiam bastante, Igor e Jamal, com um meio de campo, o segundo volante que sai bastante e é leve, como o Marcos Antônio, e possivelmente os 4 atacantes que jogam sempre com o Zubeldia. Eu acho um time exposto demais, levando em consideração como joga o adversário, como o Criciúma se coloca em campo. É o meu temor. Um time muito leve, faceiro, contra um adversário muito pesado e duro. Essa é a minha preocupação se a opção 4-2-4 persistir, né, mesmo fora de casa. Então tem a solução. Você acabou de falar duas coisas. Não, time muito faceiro, vai jogar fora de casa, tal. Em contrapartida tem 150 zagueiros, tá todo mundo aí, tá o Sabino, tá o Arboleda, tá o Alan Franco, tá o Ferrarese, tá todo mundo. 3 zagueiros. Por que ele não faz isso? Ele treinou das duas formas, foi isso? O Zubeldia, né? Treinou com 3 zagueiros, treinou com o 4-2-4, que ele ama, ele prefere o 4-2-4. Por isso que eu já acho que ele vai jogar no 4-2-4, mas queria ouvir você. Assim, né? A dificuldade aí é a seguinte: você vem de um jogo como aquele contra o Vasco, em que o time fluiu perfeitamente do meio para frente, né? Com Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Eric, Lucas, Luciano e Caleri. Você pode repetir esse time do meio para frente. Não tem nenhuma ausência. O time jogou daquele jeito. Torcedor se empolgou. Deu tudo certo. Luciano jogou bem, Lucas jogou bem, Eric jogou bem, Marcos Antônio jogou bem. Então ele pode repetir. Mas eu acho a circunstância diferente. Eu também acho que ele vai repetir. Mas, ao mesmo tempo, ele não tinha contra o Vasco, que agora tem a possibilidade de ter um zagueiro a mais num sistema que ele não gosta muito, mas que ele não é bobo. Sabe que tem muito zagueiro jogando bem. Tem muito zagueiro em grande fase hoje, né? Tirar o Sabino do time também é uma questão, né? Uhum. Nesse momento. Né? Então, ele testou as duas possibilidades, porque ele teve 10 dias, né? Teve uma semana de treinos. E aí, no caso, e daí tem uma outra questão na possibilidade de adoção dos 3 zagueiros, que eu gosto, sobretudo para partidas fora de casa. Aí sairia um atacante.
né? E aí o São Paulo jogaria no 3-4-3, né? Como jogou contra o Cruzeiro. Mas aí que Mas tem quem uma é o questão. atacante? É o Eric? Vai sair, só ele sai. Não vai sair o Caleri, não vai sair o Lucas. E nem o Luciano, certo? Certo. Só que aí, esse trio com 3 zagueiros jamais jogou. Por quê? Porque é um trio de pouca mobilidade, né? Só o Lucas é um jogador mais rápido. Quando jogou contra o Cruzeiro, foi aquela maravilha. O trio de ataque do São Paulo tinha Eric, André Silva e William Gomes. Isso. 2 caras rápidos pelos lados e um centroavante mais móvel, né? Eu acho que o Lucas poderia tranquilamente jogar em qualquer um dos lados ali, mas daí o Luciano é uma questão. A não De ser que novo. ele tirasse o Luciano no 3-4-3, deixasse Eric, Caleri e Lucas. Mas aí você tira do time o jogador que está te fazendo o gol do 1-0, que é um jogador, né, goleador. Então tem essas situações para lidar, né? Então tem perdas e ganhos com os dois sistemas, com as duas possibilidades, eu acho. Enfim, vai. Eu acho que ele vai no 4-2-4, vai arriscar nesse esquema, não deve jogar com 3 zagueiros. Agora, é um jogo com a lupa grande, né, sobre o Zubeldia. O cara acaba de fazer um jogo bom contra o Vasco, tá lá no G5. Entre o jogo do Vasco e o jogo de amanhã, desse sábado, aconteceu muitas coisas. O Casares deu entrevista falando que futebol é dinâmico, como a gente viu, deu até umas respostas aqui para o canal Arnaldo Tironi, sim, indiretas. Está convidado, por favor, se quiser conversar com a gente, por favor, adoramos o Casares aqui, tivemos bons papos aqui com ele. E no meio disso tudo também, teve uma profusão de fotos de dirigentes com o Zubeldia, né? Olha, meu. Sério, hoje a primeira foto do Casares hoje no embarque é ele com a mão no ombro do Zubeldia. Ontem tinha o Belmonte e o Zubeldia, outro dia era o Muricy e o Zubeldia. Cara, o cara podia fazer um Zubeldia de papelão lá, deixar no CT, a galera vai lá e tira foto ao lado do Zubeldia, né? Muita foto de dirigentes ao lado do Zubeldia, que meio que mostrando, não, tamo junto, tamo e tal, né? Me pareceu isso. Mas o Totalmente. fato é que o jogo é muito importante para o Zubeldia. Imagina quantas casas ele volta e quanto que o futebol fica mais dinâmico ainda se ele vai lá e toma uma sapatada do Criciúma. Então é um jogo muito Cara, perigoso. É aquela história que você fala. O São Paulo pode empatar esse jogo. Não é isso. ruim, não é um mau resultado. Não. Então, é isso, né? As duas coisas. O empate, né? O São Paulo é o time que menos empatou no Brasileiro ao lado do Vitória e do Grêmio, né? No segundo turno, ele ou ganhou ou perdeu. Ele pode, com um empate, se manter ali entre os 6, né? Lembrando que esse G6 deve aumentar com a possível final brasileira da Libertadores, né? Pode até aumentar ainda mais se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil. Então, são possibilidades. Sabendo que os 2 próximos jogos são os mais difíceis, em tese, dessa caminhada, são os 2 seguidos fora, Criciúma e Bahia. Então, os empates nesses 2 jogos, Seria o lindo. empate. A bola volta com 2 pontos, aí tava lindo. Exato, o empate evita a crise, né? Que é surreal a gente está falando, é o segundo ponto da palavra. Sim. Crise num time que faz uma boa campanha, está o tempo todo entre os 6 e que perdeu muito pouco na temporada. O surreal que foi eliminado pelos 2 finalistas da Libertadores. Pois é. E é surreal para mim, e não sei se cada vez que eu falo, e você tem razão em fazer a pergunta, que o jogo é muito importante para o técnico. É surreal que o técnico esteja a cada jogo, jogando pelo emprego dele, parece, né? É uma situação surreal. Mas é o caso, né? Se perde contra o Então, Criciúma, volta. O futebol é dinâmico, se ele pois perder contra o é, Criciúma. exatamente. Essa situação me parece completamente estapafúrdia, sabe, Tirani? Uma. Então, contra o Vasco. Não, contra o Vasco era decisivo. Contra o Criciúma é decisivo. Contra o Bahia será decisivo. Contra o Contra o Corinthians era Atlético. Pois Pois é. O São Paulo tá jogando decisões, por isso que o Casares falou, não, agora é Copa, agora pra gente é Copa. Não, tudo bem, eu acho que claro que mas assim, então vamos lá. Se ao final do campeonato não chegar nem na pré-Libertadores, pô, revolução. Agora, ele está o tempo todo dentro da pré-Libertadores, no campeonato todo. Sim. Mesmo coincidindo com as Copas. Então deixa o cara trabalhar, não só tirar foto ao lado do cara. Né? Isso. É surreal que a gente esteja falando, e você tem razão.
É muito importante para o Zubeldia não perderem Criciúma. E é. E o Criciúma vem como, hein? O Criciúma vem embaladaço, né, pela aquele empate heróico contra o Botafogo diante de 60 mil pessoas, né? Tem uma baixa apenas, o Alano, que é um bom jogador canhotinho, suspenso. Eu vou até contar aqui com o meu companheiro. Tem um companheiro ótimo aqui que nos manda informações, o Carlos Eduardo Machado, que é de Criciúma. Ele mandou para mim um textinho falando o seguinte: o Heriberto Ulci tem 19.300 lugares, né? Capacidade de 19.300 lugares. Deve estar lotado. Os 1.922 ingressos da torcida do São Paulo foram esgotados em menos de uma hora. Assim como o jogo... O São Paulo já jogou lá, né? Contra o Inter. O Inter verdade. Mandou lá, naquele 0x0 que o São Paulo teve um gol anulado do Caleri, que até hoje ninguém viu o impedimento daquilo, da câmera, verdade. Mas enfim. Aquela vez também tinha sido esgotada essa parte. É um pequeno pedaço ali daquele estádio, 1.992 lugares esgotados. O gramado, quando ele está muito bom, e o Criciúma está jogando a permanência na Série A em todos os jogos. Sim. Tem recepção por time. A torcida está completamente apaixonada e ligada ao time. Acabou de empatar, complicar a vida do Botafogo. Exatamente, né? Então, vai com tudo. Vai ter recepção lá pro ônibus, lá não sei o quê. Eles vão fazer é um inferno jogar lá. Perdeu muito pouco lá. Então, por isso nós estamos falando que o empate cairia muito bem diante das circunstâncias, né? E é um jogo bem complicado para o São Paulo. Quem é o árbitro, hein? Falando nisso. O árbitro é um conhecido, né? O Rodrigo Klein é o gaúcho. Aí muita gente fala, pô, o Inter está disputando direto com o São Paulo, vai o Klein. Bom, aconteceu tanta coisa nesse campeonato que não é por isso. O que acontece é que ele tem apitado vários jogos do São Paulo no ano. É verdade. Né? Vários. Ele apitou São Paulo e Flamengo recentemente, apitou São Paulo e Corinthians, apitou São Paulo e Atlético, e agora vai apitar Criciúma e São Paulo. E aí, amanhã tem o quê, Arnaldo? Tem live, graças a Deus, não aguentava mais. E depois o São Paulo vai ficar outras vezes 10 dias sem jogar. Então aproveitem, venham conosco na live. Jogo às 9 horas, fechando o sábado. A live começa às 23, invade o domingo para desespero do Tirone. Sábado à noite dele acabou. Já era. Eu vou estar lá em Atibaia daquele jeito e a gente recebe vocês na live às 23 horas. Embalos de sábado à noite, então. Fechou, gente. Até Balões por isso, subindo. né, Tirone? Vai dar bom. Vai dar bom. Se acostumem com o horário de sábado à noite, 21 horas, que a volta ao Morumbi contra o Atlético Paranaense é no sábado, 9 da noite. Isso mesmo. Valeu, gente. É isso. Tchau. Inscrevam-se no canal. Vamos chegar a 300 mil que a gente vai criar o clube de membros. Tchau.